Bom dia, alunos do primeiro ano. Aqui quem está falando é o professor Gleison Castro. Nós vamos trabalhar a disciplina hoje de matemática com o tema Os Números Ordinais. Mas para que serve os números ordinais na vida de vocês? Bom, os números ordinais ele vai servir e serve também para organização, para ordens também. Por exemplo, você mora no apartamento, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e assim sucessivamente os andares. Ah, você mora numa casa, na rua da sua casa tem a casa 1, casa 2, casa 3, e assim sucessivamente. Bem, mas para usar os números ordinais, é preciso que eles estejam com esse símbolozinho aqui. Esse símbolo vai ser usado para o masculino, aquele chamado primeiro, e esse símbolozinho aqui vai ser usado para o feminino, chamado de primeira. Aqui embaixo nós temos os números naturais, nós vamos transformar eles em números ordinais. Pronto, aqui está o número ordinal. Às vezes na sala de aula, a aluna, professora, eu fui o primeiro a terminar a tarefa. Ou a aluna vai falar, professora, eu fui a primeira a terminar a tarefa. Bem, uma coisa importante falar é a respeito do número ordinal também, quando começa o primeiro dia de um mês. Por exemplo, amanhã é dia 1º de setembro. Você não vai ouvir ninguém falar dia 1. Você vai ouvir sempre as pessoas falarem dia 1º. Após o dia 1º, poderá ser chamado dia 2, dia 3, dia 4 e assim sucessivamente. Aqui desse lado, nós vamos ver como se escreve e como é formado o número ordinal. Veja aqui, primeiro, segundo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo, nono e décimo. Se prestarmos bem atenção, os números ordinais eles estarão em todos os lugares das nossas vidas. Aonde você for, aonde você estiver, na sua casa ele vai estar presente. Quando você vai para o seu quarto, organizar o seu quarto. Você tem vários carrinhos, por exemplo. Aí você, esse é o primeiro carrinho, esse é o segundo, o terceiro, o quarto e assim, também sucessivamente. No caso das meninas, que tem várias bonecas, às vezes vai arrumar o quarto, vai colocar as bonecas em ordens. Agora nós vamos por uma outra situação em que é usado os números ordinais. Aqui, o domingo, ele é que dia da semana? Muito bem, para você que acertou, o domingo, ele é o primeiro dia da semana. Professor, e o segundo dia da semana? O segundo dia da semana vai ser segunda-feira. O terceiro dia da semana, terça-feira. O quarto dia da semana, quarta-feira. Quinto dia da semana, quinta-feira. O sexto dia da semana, sexta-feira. E o último dia da semana é o sábado. Agora, para nós fixarmos esse tema aqui, que é um tema fácil, não é um tema difícil, não é um tema complicado, porque é algo que vocês já conhecem, que já faz parte do dia a dia de vocês. Nós vamos fazer uma tarefa, um exercício, na verdade. O exercício da apostila de vocês. Lá na página 100, você vai verificar esse exercício aqui. Nós temos aqui 3 exercícios. Aqui nós temos uns carrinhos. Observe os carros de corrida e marque o X nas respostas certas. Você vai ver os carrinhos. Aqui dentro desse carrinho, a primeira pergunta diz o seguinte:
qual é a posição de largada do competidor brasileiro? Bom, aqui nós temos os carrinhos. Aqui você vai responder a seguinte pergunta: qual a posição de largada do competidor brasileiro? Mas como é que eu vou saber onde está o competidor brasileiro aqui? Ó, a bandeirinha do Brasil identifica o competidor brasileiro dessa corrida. Aí aqui diz, qual a posição de largada do competidor brasileiro? Cadê aqui o competidor brasileiro? Ah, identifiquei a bandeirinha do Brasil. Então esse aqui é o brasileiro. Qual é o número ordinal dele? Ele é o quarto. Eu vou procurar aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu vou marcar aqui. Ou você marca um X, ou você preenche essa bolinha, tá bom? A segunda questão, ela diz o seguinte: qual é o carro que está em último lugar? Quantos carrinhos nós temos aqui? Bom, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º carrinho. Então são 10 carrinhos. E a pergunta diz, qual é o carro que está em último lugar? Bom, se eu tenho 10 carrinhos, é o 8º último lugar? Não. É o 9º último lugar? Também não. O último lugar vai ser o 10º carrinho. Agora nós vamos para a terceira questão. Escreva em numerais ordinais a posição das crianças que estão na fila do cinema. Você vai escrever conforme nós já vimos na tabelinha, tá bom? Aqui está o primeiro, aqui está o segundo, aqui está o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então eu vou ter 6 crianças na fila, tá bom? Aqui embaixo, mais embaixo, diz o seguinte: circule a criança que está em 5º lugar. Eu vou circular essa mocinha aqui, ó. Ela está em 5º lugar. Aí, na sua casa, você vai pintar a criança que está em 2º lugar, que é esse rapazinho aqui, ó. Tá bom? Aí você vai pintar ele na sua casa. Agora, os números ordinais, como eu já falei, ele é usado em todos os lugares que você for, para deixar bem claro para vocês, tá bom? Para não esquecer. Na escola, na organização das carteiras, na sala de aula. Tocou o intervalo, você vai comprar o lanche, tem que fazer a fileira também. E não vale furar a fila, hein? Cada um no seu devido lugar, o primeiro ao último. Tá bom? E tantos outras circunstâncias que vai ser usado o número ordinal na sua vida, na sua casa e aonde você estiver. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço a cada um de vocês, tá bom? Deixar um abraço. Eu espero vocês na próxima aula. Fica uma atividade na página 150 para vocês fazerem. E na próxima aula nós vamos corrigir. Um grande abraço.